Olá, boa tarde a todos. Vou me apresentar novamente. Eu sou a Evelyn, como Estela falou, aluna do quarto ano de medicina. Hoje vou apresentar com minha colega Milena sobre os testes de triagem neonatal. Pode passar, Débora. A Estela, aliás. Bom, dentre os nossos objetivos, a gente tem que introduzir o tema, falar um pouquinho sobre o Programa Nacional da Triagem Neonatal e dos testes, né? Que seria o teste do pezinho, do olhinho, da orelhinha, do coraçãozinho e da linguinha. Pode passar. Eu vou ler a introdução para vocês. O termo triagem se origina do vocabulário francês triage, que significa seleção, separação de um grupo ou mesmo escolha entre inúmeros elementos. A triagem neonatal tem um propósito preventivo, pois permite, através de testes laboratoriais, a identificação de recém-nascidos com exames positivos para algumas das doenças investigadas, que são investigadas ao nascimento e no período neonatal, oportunizando a intervenção no início da doença. Dessa forma, é possível a instituição do tratamento precoce específico e a diminuição ou eliminação das possíveis sequelas associadas a cada doença. No Brasil, os primeiros serviços de triagem neonatal surgiram por iniciativas isoladas, na grande maioria de instituições não governamentais. A Associação de Pais e Amigos Discepcionais, né, a APAI de São Paulo, foi pioneira, iniciando a triagem neonatal para fenilcetonúria na década de 70. A partir de então, outros serviços foram surgindo ao decorrer dos anos, cada um com sua estrutura, normas e procedimentos próprios. Pode passar. Agora, falando um pouquinho do contexto, né, da triagem neonatal no Brasil, nós temos o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que foi criado no dia 6 de junho de 2001, sendo um programa de rastreamento populacional, ou seja, rastrear, né, seria buscar, tentar identificar esses recém-nascidos no momento mais oportuno, né, ainda como eu falei na introdução, no momento ainda que seja assintomático, para que esse recém-nascido ele possa receber um tratamento e um acompanhamento desse tratamento, podendo ainda evitar, né, possíveis sequelas e até a morte desse recém-nascido em decorrência dessas doenças. Né? E ele busca também promover, implantar e implementar a triagem no âmbito do SUS, trazendo, né, um acesso universal, integral e equânime em respeito, em consonância com os principais princípios e diretrizes do SUS. E, como eu já falei, ele tem um foco, né, na prevenção, intervindo precocemente e no acompanhamento permanente, um acompanhamento contínuo das pessoas com as doenças, né, detectáveis pelo programa, a fim de promover maior qualidade de vida e um menor prejuízo para a família também desse recém-nascido. Pode passar. Começando pelo teste do pezinho, passa. Ele também é conhecido como triagem neonatal biológica. Ele não é só um teste, né? Seria um conjunto de ações preventivas que é responsável por identificar precocemente indivíduos que tenham algumas doenças metabólicas, genéticas, doenças das enzimas, endocrinológicas, né? Sistema endócrino responsável pelo equilíbrio, né, hormonal do nosso corpo, que vão ser mais explicadas adiante. A idade ideal para essa coleta, né, porque o exame ele consiste numa coleta de sangue, que também vai ser explicado à frente, é entre o terceiro e o quinto dia de vida do recém-nascido. Essa coleta pode ser realizada por um enfermeiro, por um técnico ou por um auxiliar de enfermagem. Quanto a essa idade ideal para a coleta, existem algumas divergências, né, na literatura. Esse período do terceiro ao quinto dia é da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas no manual técnico da APAI de Salvador, eles falam que até o sétimo dia as amostras elas são válidas, elas podem ser utilizadas para o diagnóstico, mas elas já não teriam mais a mesma eficácia, né, a mesma acurácia em diagnosticar essas doenças, e elas acabam perdendo um pouco, saindo um pouco do foco, do objetivo desses testes, que é de prevenir sequelas. Então, até o quinto dia é o melhor dia para a gente detectar e começar a tratar para esse recém-nascido não ter sequelas das doenças. E como ela tem o objetivo, né, de
cobrir 100% dos recém-nascidos que nascem em solo em território nacional, até aqueles recém-nascidos que estiverem internados na maternidade, eles devem fazer sim o exame na primeira semana de vida. Pode passar. E agora falando brevemente, né, sobre a realização do teste, como ele é realizado, é um teste bastante simples, ele só vai precisar de um uso de uma lanceta, né, para, como eu falei, ele consiste na punção, na coleta do sangue, né, que vai ser através de uma punção no calcanhar do recém-nascido, e para isso a gente só vai precisar de uma lanceta e de um papel filtro. A lanceta, muitos de vocês aqui já devem conhecer esse equipamento, que é usado muito na coleta de sangue em testes rápidos, por exemplo, porque o uso de agulhas ele é contraindicado. Aí a gente começa, né, colocando o recém-nascido nessa posição de arroto, como está demonstrado aí no colo do profissional, e faz a punçãozinha, não pressionando muito para não obstruir, né, o fluxo de sangue para o calcanhar, mas esperando formar uma gotinha de um tamanho considerável, uma gota grande, que depois você vai colocar no papel filtro. E depois formam-se outras gotas que vão ser coletadas também. Aí na terceira imagem, o Ministério da Saúde, ele traz, né, que a gente não deve funcionar, não deve furar na região central do calcanhar, pelo risco, né, de atingir o osso desse recém-nascido. Então, a gente deve funcionar nas laterais do pezinho dele, do calcanhar. Pode passar. E qual seria, né, a importância desse exame? Como já venho explicando, seria diagnosticar e tratar de forma precoce 100% dos recém-nascidos as doenças que são detectáveis. Quais são elas? A fenilcetonúria, que é uma doença que pode levar a sequelas neurológicas, né, como deficiência mental nesse recém-nascido, devido ao acúmulo de um aminoácido, né, no sangue, no sistema nervoso dele. O hipertiroidismo congênito, que é uma patologia da tireoide, né, a nossa glândula tireoide, que também pode causar deficiência mental. Tem as doenças falciformes e outras hemoglobinopatias, né, que seriam doenças das nossas hemácias, das nossas hemoglobinas, a fibrose cística ou mucoviscidose, a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência da biotinidase. Então, né, dentre todas as importâncias que nós já falamos, temos, né, que é importante prevenir, que esse teste é importante para prevenir as complicações e diminuir a mortalidade. E como eu falei, por fim, ressalta-se que a prevenção da deficiência mental, ela é especial, né, no caso da fenilcetonúria e do hipertireoidismo congênito, né, além de algumas outras aminoácidopatias que são patologias relacionadas ao acúmulo de aminoácidos. Pode passar. Bom, como eu falei no último slide, até o momento, até esse ano, o teste do pezinho, ele cobria, né, essas 6 doenças que eu citei, mas em abril desse ano, mais precisamente no dia 29, o plenário do Senado aprovou um projeto de lei 5.043, que traz, né, a ampliação da lista de doenças rastreadas. Então, ao invés de 6 doenças, nós poderíamos rastrear com esse teste 14 grupos de doenças. Mas essa ampliação, ela entra em vigor, né, em um ano, né, 365 dias após a publicação da lei. E essa ampliação, ela vai se dar em algumas etapas, em 5 etapas. A primeira etapa, ela vai, nessa primeira etapa, né, a gente vai ter a continuidade da detecção dessas 6 doenças que já são previstas, mais a detecção de doenças relacionadas ao excesso da fenilalanina, como por exemplo, a fenilcetonúria, outras hemoglobinopatias e também a toxoplasmose congênita. Pode passar. Na segunda etapa, a gente teria testagem para outras doenças, como a galactosemia, aminoácidopatias, né, as doenças dos aminoácidos, que eu já falei, e alguns distúrbios do ciclo da ureia, distúrbios da oxidação, né, dos ácidos graxos, que causariam, né, uma deficiência para transformar alguns tipos de gordura em fonte de energia para o nosso corpo. Na terceira etapa, a gente teria o acréscimo de exames para doenças dos lisossomos, que são algumas organelas, né, que atuam no funcionamento das nossas células. Na quarta etapa, a gente teria exames para
imunodeficiências primárias, né, doenças que atingem os nossos sistemas o nosso sistema imune. E na última etapa, né, ou seja, a quinta, a gente teria o acréscimo de testes para atrofia da musculatura espinhal, que pode ter como consequência, por exemplo, a fraqueza, né, dessa musculatura. Pode passar. Bom, agora o teste do olhinho. Vai, pode passar. O teste do olhinho também é chamado de teste do reflexo vermelho. Esse exame, ele faz parte, né, do exame físico do recém-nascido e ele pode identificar a presença de diversas anormalidades oculares. Ele deve ser realizado ainda na maternidade, antes da alta, né? E é importante que ele seja repetido nas consultas regulares, ou seja, na primeira consulta da puericultura, aos 2, aos 6, aos 9 e aos 12 meses, e após o primeiro ano de vida, ele vai ser repetido 2 vezes ao ano. Pode passar. Agora, falando um pouquinho sobre como ele é realizado, ele também é um exame bastante simples. É importante que ele seja realizado num ambiente com baixa luz, né, um ambiente um tanto quanto escuro, e ele só vai precisar do uso de uma fonte de luz, né, um foco de luz, que pode ser um oftalmoscópio, que é portátil, pode ser carregado pelo próprio pediatra, e ele consiste, né, na incidência de luz direta sobre o olho do recém-nascido, como eu já falei, com o uso de um foco de luz, e o pediatra espera a resposta, né, a esse estímulo luminoso. E esse exame ele vai ser tido como normal quando esse reflexo vermelho, né, vai ser homogêneo e simétrico dos dois lados. Qualquer resultado diferente, qualquer resposta diferente disso, ela é tida como anormal, ou seja, pontos pretos no olho, nesse reflexo, a simetria do reflexo, ou a presença de um reflexo branco, vão indicar a normalidade e também a necessidade desse recém-nascido ser avaliado por um especialista, né, o oftalmologista. E aí ele vai avaliar, através da fundoscopia, vendo se há necessidade ou não de usar o dilatador de pupila, vai usar os parâmetros certos, né, para diagnosticar outras possíveis doenças. Pode passar. E sobre a importância desse teste, ele pode detectar, né, doenças oftalmológicas como a catarata congênita, a retinopatia da prematuridade, o retinoblastoma, o glaucoma congênito, o descolamento de retina e a hemorragia vítrea. Novamente, né, a identificação precoce dessas patologias pode possibilitar o tratamento no tempo mais oportuno e possibilita também que esse recém-nascido tenha um desenvolvimento normal da sua visão. Boa tarde, né, pessoal? Eu sou a Milena, também sou discente do 4º ano de medicina. E antes de eu entrar no teste da orelhinha específico, só corrigir uma informação que a gente tinha colocado no slide de que o diagnóstico do teste do pezinho é de hipertiroidismo. Na verdade, é do hipotiroidismo congênito, tá? Começando, então, sobre o teste da orelhinha, pode passar. Ele é conhecido também como a triagem auditiva neonatal universal, e ele vai ser um exame capaz de detectar a perda auditiva durante o período neonatal. Ele vai ser realizado pelo médico ou fonoaudiólogo, de preferência na maternidade, dentro das primeiras 24 a 48 horas de vida do recém-nascido, devendo ser realizado, né, no máximo, no primeiro mês de vida, até o recém-nascido completar o seu primeiro mês de vida. Pode passar. Ele vai ser realizado através de 2 testes diferentes, pode ser tanto realizado pelas emissões otoacústicas transientes, quanto pelo potencial evocado auditivo de tronco encefálico automático. A escolha de qual desses 2 exames vai ser realizado inicialmente vai depender se o recém-nascido ele apresenta ou não algum dos indicadores de risco para deficiência auditiva, que eu vou mostrar para vocês posteriormente quais são. No caso dos recém-nascidos com malformações de orelha externa, eles não realizam esses 2 exames que eu falei anteriormente, eles são encaminhados diretamente para o diagnóstico
otorrinolaringológico e audiológico num centro especializado. Pode passar. Dentro dos indicadores de risco, então, da deficiência auditiva, nós temos dois grupos, os congênitos ou perinatais e os perinatais ou tardios. Dentro dos congênitos ou perinatais, nós temos a história familiar de surdez permanente na infância, a permanência em UTI neonatal por mais de 5 dias, a hiperbilirrubinemia com exsanguíneo transfusão, o uso de aminoglicosídeos por mais de 5 dias, porque esses aminoglicosídeos são antibióticos conhecidamente ototóxicos, a asfixia ou encefalopatia hipóxico-isquêmica, o uso de oxigenação extracorpórea, conhecida também como ECMO, as infecções, a presença de infecções intraútero por TORC ou Zika. Essa sigla faz referência, né, a algumas infecções como a toxoplasmose, a sífilis, a rubéola, o citomegalovírus e o herpes, a presença de malformações craniofaciais, a microcefalia congênita, a hidrocefalia congênita ou adquirida, as anormalidades do osso temporal e síndromes que cursam com surdez, como a síndrome de Alport. Pode passar. E com relação aos indicadores de risco perinatais ou tardios, nós temos infecções que podem cursar com surdez, como no caso das meningites e encefalites, sejam elas de origem bacteriana ou viral, a ocorrência de algum trauma craniano, a necessidade de quimioterapia e também a suspeita familiar de surdez, alteração da fala ou linguagem e atraso ou regressão do desenvolvimento, principalmente da audição e da fala. Pode passar. Então, a diretriz que fala sobre a triagem auditiva neonatal, ela traz um fluxograma que explica, né, como seria realizado, então, essa triagem. Se o recém-nascido ele não tem nenhum desses indicadores de risco que eu citei anteriormente, ele vai fazer o exame das emissões otoacústicas transientes. Se ele tem algum desses indicadores de risco, a gente realiza inicialmente o potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Então, vai variar se existe ou não a presença de algum daqueles fatores que eu citei anteriormente. Quando o recém-nascido não apresenta alteração nesses exames, ele pode tanto realizar um acompanhamento dentro da atenção primária à saúde mesmo, quando ele não tem esses indicadores de risco, como também pode passar, né, por um monitoramento dentro de um centro especializado de avaliação da questão auditiva, e deve-se acompanhar, né, se a criança, ao longo do desenvolvimento, se ela vai apresentar algum tipo de defasagem com relação, principalmente aos marcos de desenvolvimento da audição e da linguagem. Já nos casos em que existe alteração em algum desses testes, a gente tem que fazer retestes, que vão variar aí, né, eu não vou aprofundar nesse quesito, mas aí, para a gente conseguir fazer o diagnóstico especificamente, o recém-nascido deve passar por um exame otorrinolaringológico e audiológico. Pode passar. E quando confirmado, então, é estabelecida a conduta, que pode ser uma reabilitação fonoaudiológica, pode ser a utilização do aparelho de amplificação sonora individual ou a utilização do implante coclear também. Pode passar. E uma coisa que é interessante falar também é que a nota técnica que eu baseei para fazer, uma das notas técnicas, né, que eu utilizei para fazer a apresentação, ela fala que o ideal é que a gente faça esse rastreio no primeiro mês de vida do recém-nascido, que a gente consiga estabelecer o diagnóstico através da avaliação otorrinolaringológica e audiológica até o terceiro mês de vida, e que o tratamento seja iniciado antes desse recém-nascido completar os 6 meses de vida. Porque quando a gente consegue iniciar esse tratamento antes do recém-nascido completar os 6 meses de vida, ele vai ter mínimas consequências no desenvolvimento, tanto da função auditiva, quanto da linguagem, da fala, e também do processo de aprendizagem dela.
Então, a importância desse teste é justamente diagnosticar, né, para tratar de maneira adequada. Pode passar. Falando agora do teste do coraçãozinho, pode passar. Ele é conhecido também como teste de triagem neonatal para cardiopatia congênita crítica. Ele vai ser capaz de identificar, então, a presença de cardiopatias congênitas, que são definidas como anomalias resultantes de defeitos anatômicos que podem ocorrer tanto no coração em si, quanto nos grandes vasos do organismo, né? Ele deve ser realizado por um profissional que faça parte da equipe neonatal, dentro da maternidade, antes do recém-nascido receber alta. Pode passar. Ele vai consistir, então, na aferição da oximetria de pulso do recém-nascido. Essa oximetria de pulso ela tem que ser realizada no membro superior direito e em um dos membros inferiores. Então, o profissional que realizar a oximetria, ele vai avaliar a oximetria no braço direito do recém-nascido e em uma das pernas dele, né? E aí, o resultado normal esperado seria que a saturação, tanto no braço quanto na perna, seja acima de 95%. O teste vai ser considerado positivo, então, positivo, ou seja, alterado, quando a saturação de oxigênio ela for menor do que 95% em uma dessas duas aferições, ou quando a diferença de saturação entre o braço direito e um dos membros inferiores é maior ou igual a 3%. E aí, no caso de teste positivo, a gente deve repetir essa oximetria de pulso no braço e em um dos membros inferiores. E se continuar um teste positivo, a gente vai, então, solicitar uma avaliação com o cardiologista e ou fazer a realização do ecocardiograma. É muito importante fazer esse tipo de teste de triagem neonatal, porque essas cardiopatias congênitas, né, elas estão atreladas a uma alta morbimortalidade, podem gerar consequências graves para esse recém-nascido. Pode passar. Então, a importância seria justamente esse diagnóstico precoce, né, que é basicamente a importância de todos os testes de triagem neonatal, para, então, tentar minimizar essa morbidade, a mortalidade associada com esse diagnóstico tardio. Apesar desse teste do coraçãozinho, ele não ser capaz de identificar todas as cardiopatias congênitas, ele é muito importante para a gente evitar essas consequências e tentar, então, reduzir a mortalidade. Pode passar. E o último teste que a gente trouxe é o teste da linguinha. Pode passar. Ele vai consistir, então, na avaliação do frênulo da língua, né, para identificar se o recém-nascido ele tem alguma limitação de movimento da língua causada pela língua presa, que tem como nome técnico, né, anquiloglossia. Então, foi estabelecido como obrigatória a realização desse teste da linguinha dentro dos hospitais e maternidades do Brasil. E o frênulo da língua ele vai ser avaliado através de um protocolo. Esse protocolo ele é dividido em fatores associados à história clínica, em uma avaliação anatomofuncional e na avaliação da sucção do recém-nascido, tanto nutritiva quanto não nutritiva. Ele pode ser aplicado, então, por partes até o 6º mês de vida, porque pode passar. Inicialmente, nessa triagem neonatal, a gente vai se ater à avaliação anatomofuncional, mas se não for identificado nada nessa avaliação anatomofuncional, nas próximas consultas a gente pode utilizar os outros parâmetros para conseguir identificar alguma alteração no frênulo lingual. Então, de preferência, a gente deve realizar nas primeiras 48 horas após o nascimento, e essa avaliação anatomofuncional vai ser capaz de identificar os casos mais severos e, com isso, indicar a frenotomia lingual, que é chamada também de PIC na língua, realizado já na maternidade. Pode passar.
A avaliação anatomofuncional nesse teste de triagem vai levar em conta, então, a postura dos lábios do recém-nascido em repouso, se eles permanecem abertos mesmo em repouso, se eles ficam fechados, a tendência de posição da língua durante o choro, se a criança tem a tendência de elevar as bordas laterais, igual está mostrando nessa imagem aí embaixo, ela ganha um ponto, né, nesse score. A forma da ponta da língua, então, se a ponta da língua ela é mais arredondada, não indica a normalidade, mas se ela tem esse tipo de reentrância, como é mostrado na imagem, já indica algum tipo de anormalidade. Além disso, a gente avalia também a espessura do frênulo da língua, se ele é mais fino ou mais espesso, e o local de fixação do frênulo, tanto na parte ventral da língua, se ele fica mais no meio da língua, ou se ele fica mais na ponta da língua, quanto também no assoalho da boca. E a partir, então, da avaliação desses parâmetros que eu falei, a gente soma os pontos e se o recém-nascido ele pontua mais 7 pontos ou mais, considera-se que existe uma interferência, né, da anatomia do frênulo nos movimentos da língua e a família, então, é orientada a realizar a cirurgia no recém-nascido. Pode passar. Vai ser importante, então, identificar isso, porque as limitações de movimento associadas ao paciente com língua presa pode gerar comprometimento de diversas funções básicas, como sugar, engolir, mastigar, e, posteriormente, né, pode gerar comprometimento da fala também. Então, se o recém-nascido tem a língua presa e ele não faz a liberação do frênulo, ele pode ter problemas durante a amamentação, pode acabar não ganhando muito peso, então é muito importante essa avaliação. E a cirurgia para a liberação do frênulo, ela pode ser realizada na atenção primária à saúde, por um dentista ou por um médico habilitado. Pode passar. E para finalizar, eu trouxe só o quadro, né, que a gente tem na caderneta de saúde da criança, a última edição, a segunda edição, que traz aqui justamente o local de registro, né, dos testes de triagem neonatal. No caso, a gente não tem uma parte específica para o teste da linguinha, mas para todos os outros testes a gente tem. E tem também a área, né, de qual conduta, se é necessário encaminhamento. Então, sempre que for necessário, o profissional da área de saúde ele pode consultar essa página para identificar se o recém-nascido fez ou não os testes de triagem neonatal. Pode passar. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Marta, sou agente de saúde do posto Calixto da Nova Itabuna. Adorei a apresentação, mais uma vez, quero tirar algumas dúvidas que eu tenho. Quando a criança, ela faz o teste, né? Só que algumas vezes, o teste, ele dá para repetir. E aí, quando ele repete o exame, ele já chega tarde, não sai assim, em tempo hábil. Porque pela rede pública, ele demora muito tempo para sair. E aí, como é que Marta, fica a situação desculpa, das seu crianças? áudio Ela cortou aqui. Você pode Oi. repetir essa última parte que você falou? Porque você falou que tem um tempo para fazer, que o importante seria fazer até 3 dias, né? Para fazer o teste do pezinho. Mas a gente sabe que pode fazer até 7 dias, que é o recomendado. Às vezes não faz até 7 dias, porque por locomoção e tal, muitas vezes. E até então, a gente sabe que pela rede pública demora o resultado para sair. E quando sai o resultado, às vezes dá para repetir novamente, deu inconclusivo o teste. E aí, quando sai, aí pode o neném estar com algum problema. Aí tem que repetir novamente. Nessa situação aí, o porquê da rede privada sai esse teste rápido
e aí pode começar um tratamento precoce. E na rede pública demora tanto para sair esse resultado. Bom, eu acho que a professora pode responder melhor essa dúvida, mas sobre o que a senhora falou da data, né, da idade ideal para poder realizar o teste do pezinho, eu acabei falando na apresentação que existe realmente uma divergência, né, na literatura sobre qual seria essa idade ideal. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda fazer entre o terceiro e o quinto dia. Então, a gente pode fazer no terceiro, no quarto ou no quinto dia. E já o manual da APAE de Salvador, ele fala que a gente pode fazer do terceiro até o sétimo dia, como a senhora falou. Então, as amostras até o sétimo dia, elas são válidas sim. Mas a gente sabe que ela já não tem a mesma eficácia no diagnóstico do que aquelas que são colhidas até o quinto dia de vida. Mas o mais importante de tudo é que o exame seja feito na primeira semana de vida, entendeu? Preferencialmente, de preferência, né, do terceiro até o quinto dia, mas até o sétimo ela pode ser colhida sim. Agora, sobre isso que a senhora falou, da demora, né, de sair o resultado do exame em comparação, né, da rede privada para a rede pública, eu acredito que seja por uma deficiência de recursos mesmo, né, que existe no SUS. A rede privada ela tem muito mais recursos para poder entregar esse resultado mais rápido. Exatamente. Infelizmente, essa questão nós não vamos poder resolver e nem decidir, porque dependemos de recursos que são repassados, são recursos que demoram, infelizmente, a serem repassados e o que causa um transtorno muito grande a essas crianças, a essas famílias. Tá? Eu não vou poder lhe falar sobre por que acontece ou como resolver, porque não tenho como falar sobre isso. Entendeu? Gostaria muito que os testes fossem feitos em tempo hábil. Claro que seria muito melhor. Mas, infelizmente, esses testes vêm para um centro único de testagem e demoram realmente. Inclusive, quando eles estão alterados, há solicitação de alguns testes de repetir o teste. E que demora E que demora muito para o diagnóstico. Infelizmente. Outra coisa, professora, que eu gostaria de ressaltar também, o porquê também, não sei se a senhora sabe informar, de tanta burocracia quando o bebê nasce, é teste de orelhinha em um lugar, é o teste do ouvidinho em outro, sabe? Aí a mãe a parturiente está tão assim debilitada, né, os primeiros dias, às vezes não tem nem, às vezes, condições também financeiras de estar indo para um lugar e ir para outro, aí volta teste para um lugar para outro. Isso também deveria ser centrado apenas em um lugar só. Eu concordo com você. Está coberta de razão. Mas essas são definições que não dependem de nós, enquanto profissionais de saúde. Depende da gestão local, das gestões municipais, do governo estadual, do governo federal, e, infelizmente, ainda não pôde ser feita justamente aquela questão de vamos descentralizar realmente, tá? Tanto recursos como exames e o atendimento. Infelizmente, é uma coisa que a gente precisa melhorar, que o SUS precisa melhorar. A criança já poderia estar saindo já do hospital com todos esses testes sim. realizados, né? Teste da Sim. orelhinha agora, teste do olhinho, do coraçãozinho que tem agora. Eu mesmo, olha, hoje mesmo eu não sabia que faria esse teste do coração e nem da língua. Essa aula foi importante para mim, porque eu mesmo não sabia que já existia esses dois testezinhos. Exato. Muito bom. Esses testes precisariam a criança já sair com 24, 48 horas da maternidade, com todos prontos, mas infelizmente não acontece. Porque o teste tem que ser no pezinho. Depois de 30 dias não realiza?
O teste tem que ser realizado no pezinho porque é uma área bem vascularizada, né? Como a gente vê aí na imagem, né, são vários círculos que têm que ser preenchidos com as gotinhas de sangue. Então, é importante que a gente faça essa punção, né, num local que tenha uma maior vascularização e que com isso a gente consiga preencher todos os círculos para fazer o teste de todas as doenças que a gente citou anteriormente. Vocês têm conhecimento de onde referencia de Ilhéus para a triagem auditiva para os casos que necessite retestagem? A referência é a Secretaria Municipal de Saúde, não, no caso da auditiva, tá, para regulação. Próxima. Quando no teste do pezinho der alteração de tirosina, o que isso quer dizer exatamente? Essa alteração de tirosina, ela pode dar um falso positivo no teste do pezinho. Então, por isso que se der uma alteração de tirosina, eles pedem para que seja refeito, né, depois, porque existe uma alteração de tirosina que é transitória, que é transitória no neonato, no recém-nascido. Ele pode ter essa alteração transitória, e aí tem a ver com uma imaturidade de uma enzima hepática, que vai causar um consumo alto de outras enzimas e vai levar a algumas deficiências. Então, em alguns neonatos com isso, que são nascidos a termo, esses níveis, eles costumam ser baixos nos 2 primeiros dias, e depois eles podem ter níveis mais altos. Então, essa alteração, ela, mesmo sendo transitória, como ela pode estar presente nesses primeiros dias, pode ocasionar um falso positivo no teste do pezinho. Então, se ela vem alterada, pode ser necessário a realização de outros testes. Só para completar aquela questão que tinham perguntado também sobre por que não realizar após os 30 dias, né? Na verdade, o prazo que o manual técnico traz é de que seja realizado até 28 dias, que é o período que a gente considera como recém-nascido, né? Após esse período, pode até ser avaliado, mas não é tão efetivo, e geralmente o que se faz é que os recém-nascidos que não tenham realizado o teste do pezinho, né, dentro desses 28 dias, que eles sejam avaliados dentro do serviço médico de forma mais específica, né, a depender deles, do recém-nascido não, né, da criança apresentar algum sintoma, alguma alteração que possa indicar uma investigação mais específica.